Bem, pessoal, continuamos aqui com o Nerd Talks, nossa segunda edição, nossa segunda temporada, na realidade, e aproveitando que o Lucas veio de longe para aqui em Fortaleza, para visitar a nossa cidade, nós solicitamos ele aqui, pedimos encarecidamente que ele ficasse um pouquinho, que fizesse um novo episódio. O assunto é muito vasto, e o assunto de tecnologia, que está muito em voga, é muito vasto, tem muita coisa técnica e a gente mal conseguiu falar, porque a gente tem limite de tempo, mal conseguiu falar sobre os resultados. Então eu pedi essa ajuda ao Lucas e ele se prontificou a gente conversar um pouquinho sobre os resultados cirúrgicos, do Renuvium, das radiofrequências, do que a gente tem aqui como tecnologia em retração de pé. Então, eu vou chegar logo com, como a gente diz aqui no Ceará, com os dois pés. Isso aí é nacional. Dois pés no peito. Dois pés no peito, isso é nacional. Dois pés no peito. Então, vamos lá. Lucas, medicina baseada em evidências e honestidade intelectual. Vamos lá, eu quero que você me esclareça, Renuvium, que tipo de evidência você tem, quais são os estudos, o Real World Evidence, as publicações revisadas por pares, o que nós temos de palpável sobre resultado em tecnologia de plasma, jato de plasma e com o Renuvium. Imagino que o Renuvium tenha a biblioteca mais longeva, mais longa que tem, né? Porque, enfim, nós temos Renuvium já desde 2019, talvez sejamos os primeiros do Nordeste a ter a máquina, né? E a gente tem resultados muito, muito bons e, graças a Deus, com um mínimo de complicação. Dizer para você que não tem complicação é mentira, porque quem não tem complicação não opera. Isso é um axioma cirúrgico. Só tem complicação quem opera. Sim. O que diferencia é saber tratar. Né? Então, o que diferencia o menino do homem é saber tratar a complicação. Perfeito. Tá certo? Então, todo mundo tem complicação. Obviamente, existem complicações graves, existem eventos gravíssimos, mas, obviamente, complicações e intercorrências todos nós temos. Então, vamos voltando ao tema. O que você tem de estudo? Tá. Baseado em evidência, estudo robusto que você possa apresentar aqui pra gente. Tá. Eu vou abrir um parênteses, porque para falar dos estudos é importante entender também um pouquinho sobre como é orquestrada no mundo essas questões de registros dos aparelhos e tudo, né? Não é a primeira vez que um produto e tudo que nasce por uma finalidade e ele acaba caindo em outra, né? Você tem, por exemplo, a toxina botulínica, que nasceu para uma coisa, foi parar em outra. E isso através de estudos que foram acontecendo ao longo do uso da tecnologia ou do produto, né? Não tem como eu estudar ela em 100%. Hoje, se a gente for avaliar o spin-off da tecnologia, né? Exatamente. Então, assim, o Renuvium, já de bate-pronto, ele tem uma biblioteca muito grande de estudos, de comparativos, de profundidade da energia, de ação da energia em relação a outras tecnologias de retração de pele. Ele tem estudos específicos para regiões específicas, então braço, dorso, papada, enfim, né? Todo cirurgião que ele adquire o Renuvium, ele tem acesso ao Renuvium, ele recebe um login e uma senha para acessar essa biblioteca. Então lá tem diversos estudos disso aí, segurança, tempos de resultados, enfim, então tem muitos estudos lá, mas igual a gente já comentou, o resultado também ele depende de N fatores da paciente e tal, mas a gama de estudos lá é muito grande. E por que disso daí? O Renuvium é um aparelho que ele é fabricado nos Estados Unidos, tá? Hoje, se você pegar com o FDA, né, existem inúmeros aparelhos de retração de pele, mas nos Estados Unidos mesmo só existem 2, né? O Renuvium é um deles. Então, no FDA, como que funciona o FDA? Né? O FDA é como se fosse a Anvisa, só que lá dos Estados Unidos. Como que funciona no FDA? Eles liberam o aparelho de acordo com usos específicos. Então, os médicos começam a usar o aparelho, tratam aquilo como off-label, então ele tem que comunicar ao paciente de que aquele uso é off-label. Enquanto isso, a indústria vai pegando aqueles casos daqueles médicos e estudando aqueles casos. Depois ela faz um documento, né, um estudo mesmo estruturado com todas as informações, pegando um grupo de pacientes e
leva aquilo ao FDA, para que o FDA comece a liberar agora o uso daquela tecnologia para esta finalidade. Por finalidade. Por finalidades, tá? Então, lá atrás, você falou, você tem um aparelho aqui de 2019, 2020, por ali. Mas nos Estados Unidos isso já vem há muito tempo, 2016, com uso na finalidade de retração de pele, né? Não é de agora. Só que lá nesse início era sempre um início de off-label, estudos rolando, né? Então você tem diversas áreas de aplicação, inclusive resultados para face, tá? O uso externo, né? Tá todo mundo acostumado com o uso do Renuvium no subdérmico, né? Sim. Implementação de lipo. Não. O que, na verdade, chamou muito a atenção da HPF lá atrás, quando a gente se conectou com a Apex, que é a fabricante do Renuvium, foram os resultados também para a face, pro Skin Resurfacing, né? Resultados, assim, fantásticos. Ainda mais, assim, a gente até agora, neste momento, já tá com registro para esse uso, tanto no FDA quanto aqui no Brasil. Estamos começando esses usos, que eles são um pouco mais, eles têm que ir um pouco mais light do que a questão corporal, porque depende muito de fototipo da paciente, depende muito de treinamento do cirurgião, mas, cara, são resultados fantásticos, assim, são resultados incríveis, ainda mais agora que saiu, né, o pessoal não tem usado mais o fenol, esse Skin Resurface com o Renuvium é fantástico. Então, para liberar o Skin Resurface, tiveram estudos. Então nós temos vários estudos para Skin Resurface, protocolos, qual o tempo, qual a energia, como que vai ser a passada, qual que vai ser a ação e tal. Para as outras áreas do corpo também existem esses estudos. Pequenininha que vinha, uma cânulazinha de 3, 4 centímetros. Isso, ela tem 4 centímetros, é como se fosse uma caneta de bisturi mesmo. É aquela ali. Só que agora ela tem um espaçador, né? Para que você tenha uma distância específica da face, você não fique nem tão longe, nem tão perto, né? Quando você conecta essa peça de mão no aparelho, ele trava, ele não deixa você passar de 20% ali de energia. Então ele já coloca alguns limites ali, tanto de energia quanto de fluxo de gás para você usar, né? Mas são resultados muito legais, né? Tanto pro corpo quanto pro facial. E aí isso tudo tem data para chegar? Já chegou, na verdade. Nós já estamos com estoque de algumas dessas peças, mas como eu falei, assim, a gente depende muito da questão de fototipo da paciente. Isso é muito delicado aqui no Nordeste. Um calor danado. É complicado. Então é muito complicado, assim, sabe? O pessoal do Sul já até fez. Nós temos alguns colegas lá que fizeram em Porto Alegre e tudo. Tem uns colegas que já estão começando. Em BH tem um colega também que já fez alguns casos. Então nós estamos começando a fazer esses casos. Acho que de BH para cima o negócio complica. Né? Começa a apertar, porque o sol é muito... A gente tem laser de CO2, a gente aumentou muito o nosso índice de laser de CO2 com essa parada do fenol, mas ainda assim o laser de CO2 a gente é muito cauteloso com a indicação e com o pós. É muito, porque, enfim... Tem que ter cuidado com o animal, com o sol, tem que ter um downtime ali, né, que tem que ficar meio que recluso ali em casa, é complicado, realmente é complicado. E segurar a paciente, né? Esses dias tem uma paciente que diz, doutor, quando é que eu vou ver a minha cachorra? A cachorra, eu entro no quarto, a cachorra fica do lado de fora. A cachorra fica trancada e eu fico do lado de fora. Mas tem que tomar o cuidado, tem que tomar o devido cuidado, senão fica muito complicado, né? Mas vamos lá. Mas falando de resultado, assim, logo no começo, né, quando a gente trouxe o Renuvium, já tinham estudos, até porque no FDA já estava liberado, ou seja, já estavam usando para essa finalidade, mas isso vem aprimorando ao longo dos anos. Então, hoje em dia tem uma gama muito maior de estudos, igual eu falei, agora já com estudos retrospectivos, né, com casos já passados e tudo, específicos para braço, para dorso, para abdômen, enfim. E aí, no começo, o pessoal falava muito em resultado, sempre me perguntava assim, Lucas, mas quantos % de retração vai dar? Essa pergunta é cruel, ela é cruel. Ela é recorrente. Uhum. Eu acho que todo mundo pergunta, quantos % de retração? Quantos % de retração? Isso é muito delicado de falar, né, especificar, porque, enfim, é sobre uma demanda constitucional, eu não consigo quantificar, porque eu não sei exatamente quantificar. Se houvesse uma máquina que dosasse o colágeno no tecido
de cada um paciente, talvez eu conseguisse responder. Mas como isso é inviável, não existe, essa pergunta ela fica ela cai em desuso. Lá atrás nós já pensamos em fazer alguns estudos relacionados a isso, mas aí entra a questão da ética médica, né? E aí que às vezes complica um pouco. Como passar Renuvium de um lado e o outro não vai, né? Assim, são situações complicadas, porque você pode pegar duas irmãs gêmeas que fazem tudo junto e tal, vai passar em uma, vai passar na outra, e de repente você vai ter um diferencial ali, né? E aí esse diferencial no resultado pode estar ligado ao pós-operatório, se ela se cuidou um pouco mais do que a outra, como que estava a colocação da malha, ou seja, é um trabalho, né, de uma equipe muito importante para que o resultado dê certo, até mesmo a questão do tape ou não, da malha, como é que usa, no pós-operatório, se a fisioterapeuta vai fazer ali uma drenagem muito agressiva ou não, tudo isso vai impactar no resultado dessa paciente. Mas no passado, a gente escutava muita gente falando, o resultado pode ser entre 30% a 60% de retração. Você fala assim, poxa, vou investir meu dinheiro. Pode me dar 30% ou 60% de lucro? Você fica... É um gap muito grande ali no resultado. Né? Esse desejo de exemplificar e normatizar tudo na vida do ser humano, todos nós somos seres humanos, e nós gostamos primeiro de rotular, depois de exemplificar e notificar. É muito complicado para uma tecnologia, para um resultado pós-operatório. Mas eu queria as limitações, das limitações do Renuvium, seja o mais honesto possível. Ok. Onde não funciona o Renuvium? Pô, aí você me pegou, hein? Olha, eu já vi ele sendo usado em mão, joelho, papada, nessa prega axilar aqui, as pacientes às vezes reclamam bastante, né? Você vê a paciente toda magrinha, ela reclama disso daqui às vezes, né? Eu já vi ele usado na mama, né? Não vai resolver uma ptose, mas já vi ele usado na mama. Eu vou te fazer e eu vou responder essa pergunta. Essa pergunta, onde não funciona, é onde você não alinhou bem com o seu paciente. É isso. Eu acho que o defeito... Eu ia chegar lá. Então continua. Não. Eu acho que o defeito do resultado é a falta de alinhamento cirúrgico do cirurgião. É o cirurgião que não perdeu tempo, eu costumo dizer isso. Eu perco tempo explicando para você onde não vai funcionar. E aí esse nome chama-se previsibilidade. Com certeza. Entendeu? Sim. Essa é uma característica que a gente, como cirurgião, a gente primeiro tem que perder o medo de falar sobre situações que não vão funcionar. Sim. Isso é o mais ético possível, dizer, olha, desse jeito aquelas sobras de pele muito desse jeito não vai funcionar. Desse jeito não vai funcionar. Sim. Mas eu quero fazer. Beleza, eu faço, mas isso não vai funcionar. Entendeu? Sim. E, obviamente, a experiência do cirurgião. É óbvio, um cirurgião com 600 casos de Renuvium tem capacidade metrificar isso ali. De metrificar o resultado. Sim. Diferente de um que tem 20 casos. Porque ele não conseguiu visualizar tudo. Entende? Então, essa também é uma diferença. Sim. Eu vejo colegas dizendo assim, eu faço Renuvium, eu faço X, Y, Z. Vai ser complicada a tua avaliação. Você vai comprometer a tua avaliação e o teu portfólio. Então, você vai, às vezes, super indicar uma coisa e subindicar outra. Sim. Entendeu? Sim. Então eu acho que o alinhamento é fundamental. Fundamental. O que é interessante no Renuvium é que ele, igual você falou, a diferença é óbvio, você que tem muitos casos aí, né, e tudo, vamos pôr aí, igual você citou, um cirurgião com 600 casos versus um cirurgião com 20 casos, é óbvio que o de 600 ele vai conseguir metrificar melhor. Mas o interessante do Renuvium é que mesmo esse cara com poucos casos, ou ele começando, a gente tem um protocolo. E que, cara, se ele não fugir desse protocolo e se ele alinhar muito bem com a paciente a expectativa dela, acabou. Ele vai ter bons resultados e ele vai ter segurança. E aí, óbvio, à medida que essa curva de aprendizado for aumentando, né, tendo mais casos, ele tem condições de aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, saber um pouco mais como mexer ali, para ir melhorando. Mas desde o princípio ele já tem condições de entregar muito resultado com segurança nessa aplicação, né? Basta ele ter uma tecnologia que seja segura na mão dele ali, que ele já consegue ir fazendo isso daí, né? Então os protocolos que a gente entrega também, os treinamentos que a gente faz, isso também ajuda as pessoas a chegarem nesse resultado. Esse alinhamento para o paciente é importante porque às vezes uma paciente
vamos lá, uma paciente pós-bariátrica e tudo, que às vezes tem muita sobra de pele e tal. Você alinha com ela, olha, no seu abdômen nós vamos fazer abdominoplastia. Mas vamos tentar uma opção de tratamento, que é a aplicação do Renuvium nos braços, no dorso, nos flancos, no interior de coxa e tudo, para evitar aquelas cicatrizes muito aparentes, cicatrizes muito grandes, e evitar mais de uma cirurgia às vezes. E aí você trata com ela dessa maneira, uma pessoa que às vezes estava acostumada a se ver, né, de uma forma e tudo, quando ela vem, você mesmo olha e fala assim, poxa, não ficou como eu esperava, mas ela tá feliz pra caralho, ela tá muito feliz com o resultado, porque você soube alinhar com ela a expectativa daqui. Exatamente. É diferente de você falar, olha, não, nós vamos passar o Renuvium e você vai ficar fininha, inclusive no abdômen e tal. E aí você entregou pra ela uma expectativa. Você criou uma expectativa que não existe. Que não existe. Então acho que é isso mesmo, assim, a mistura de expectativa com a tecnologia que consegue te entregar isso também, né? Tanto o resultado quanto você, porque, assim, vou voltar a falar da segurança de novo, é complicado, mas também não tem como tirar ela. Porque quando você tem esses casos limítrofes assim, na cabeça de todo mundo fica assim, cara, vou fazer um pouco mais, vou aumentar um pouco a energia, vou fazer um pouco mais de passadas e tudo para ver se eu consigo aqui um resultado um pouco melhor nessa paciente. E o Renuvium dá essa segurança para você fazer isso também, né? O que é muito legal. Então, assim, não tem como não falar de resultado sem falar de segurança. Eu acho que isso é também importante. Na parte prática, tá? Vamos lá. Quem você consideraria boa candidata para a gente segmentar isso? A paciente vai querer marcar o Renuvium. Quem você diz assim? Essa daqui com certeza é uma boa candidata, e aquelas quem com certeza não é uma boa candidata. Tá? É uma candidata que não vai ter um grande benefício do Renuvium. Tá. Você consegue dizer isso? Cara, é difícil cravar, porque a gente já viu de tudo um pouco, né? A gente já viu pacientes que você olha e fala assim, cara, isso não vai ter jeito, e mesmo assim o resultado fica fantástico, e algumas pacientes que você acha que vai ficar maravilhoso e às vezes não fica tanto. E aí são características que, igual eu falei, que às vezes não são culpa da tecnologia, às vezes são culpa de alguma coisa no intro ou no pós-operatório ali que possa ter acontecido. Mas eu diria que assim, um local, uma área que eu te recomendaria não fazer são aquelas pacientes que tem muita sobra de pele no abdômen, né? Esse seria uma paciente que eu diria, cara, não tenta, tenta convencê-la de uma abdominoplastia e tudo, que com certeza você vai conseguir um resultado melhor para ela. E a lipo com energias e com tecnologias múltiplas. Vamos lá. Eu tenho aqui na clínica várias tecnologias. O que eu vejo de vantagem de usar o Renuvium e não usar outras tecnologias mais agressivas, mais energéticas? Tá. É que eu consigo associar. Isso. Eu já fiz e faço muito Renuvium com radiofrequência. Sim, a microagulhada, né? Microagulhada, e já fiz Renuvium com radiofrequência também na mesma passada do Renuvium. Eu já tive a oportunidade de usar, é uma paciente que a gente alinhou muito bem, no caso dela. Ela é pós-bariátrica, mas ela tinha uma pele boa, e o resultado, a gente fez face interna da coxa, ficou excepcionalmente bom. Ela é super agradecida. Eu expliquei para ela que ali era uma tentativa, a gente ia tentar inibir que ela fizesse um lifting crural, e a gente conseguiu um resultado muito satisfatório usando duas tecnologias. Obviamente não da mesma família, mas com objetivos diferentes, intenções diferentes. Sim. E aí eu queria que você desmistificasse, isso é possível, é seguro, sim. O que você recomenda? Vamos lá. Sim, vamos lá. Eu acho que assim, a somatória das tecnologias hoje ela é importante para o resultado de retração de pele também, tá? E eu falo somatório, eu vou ser específico em alguma delas, tá? O uso de uma tecnologia para emulsificação de gordura associado a um equipamento de vibrolipoaspiração, associado a um Renuvium, por exemplo, mais uma radiofrequência microagulhada. Por quê? Porque quando a gente fala do uso do Renuvium, né, do equipamento de retração de pele subdérmico, nós estamos buscando tratar o septo fibroso. Então, eu usar uma tecnologia de ultrassom para emulsificar gordura e um vibrolipoaspirador que tenha uma vibração axial, que seja um vibrolipo bom, né? Isso vai meio que preservar, que é aquilo que você já falou, preservador, que vai preservar os septos
para que depois eu possa vir com o Renuvium e fazer a contração desses septos, né? Só que nesse momento eu estou tratando a flacidez subdérmica. Certo. Eu estou tratando embaixo, eu não estou tratando qualidade de pele, a camada superficial da pele. Perfeito. E aí associar com uma tecnologia de radiofrequência microagulhada fica muito interessante, porque aí você tem um resultado também dá um glow ali muito legal, porque você pega camadas diferentes da pele, né? E você não está correndo risco ali naquele momento. Eu já acho que quando você associa muita tecnologia de retração de pele, né, no mesmo plano, ou seja, ou seja no subdérmico, ou seja na superfície, né, na face externa, Você vai sobrecarregar. aí você está sobrecarregando e muitas vezes não está tendo benefício nenhum, porque você já chegou numa zona de platô de encurtamento daquele septo fibroso, né? E aí, igual eu falei, o encurtamento do septo fibroso no intraoperatório é importante, mas o principal é essa ação no septo que vai fazer a neocolagênese, que é a geração de novos septos fibrosos no futuro, né? Certo. Então, essa associação fica legal, né? Eu gosto dessa associação, acho interessante, acho possível e indico a todo mundo. Então, acho que quando o cara chega num patamar de ter todas essas tecnologias na sua mão, à sua disposição, Ele está entregando o que o paciente tá entregando o máximo que existe na... Não que quem não use não É. entregue, tá? Porque tem muita gente que consegue excelentes resultados sem uma ou outra dessas tecnologias também, ou às vezes sem nenhuma, tá? Depende muito da sua paciente, do que ela quer, do que ela busca, do seu estilo, do seu perfil, depende de fatores. Eu só acho que com isso, com esse parque, você potencializa o resultado e a segurança do procedimento de alguma forma, né? É como você comprar um carro com 8 airbags, né, com mais motor e tudo, versus um carro com 5 airbags, 4 airbags. Te leva de um ponto para o outro, é seguro, é eficiente, mas às vezes não como o outro que tem mais tecnologia ali, né? Então, eu acredito bem nessa somatória e tudo e como isso potencializa os resultados. E aí, vamos lá, vamos para um bate-pronto, um bate-rápido. São perguntas assim bem genéricas e bem rápidas que a gente vai fazendo, você vai explicando. Primeiro, energia substitui retirada de pele? Não substitui. Eu acho que ela é uma tentativa primária àquilo ali. Se a paciente... Faz antes ou depois? Faz antes. Faz antes. Não substitui, mas faz antes. Faz antes. Primeiro faz a tecnologia, né? Se a paciente ficar satisfeita, se o resultado estiver dentro de uma expectativa legal, cara, morreu ali. Se não, ela pode aguardar um tempinho, até porque também esse resultado ele precisa de um tempo para chegar no lugar dele. Boa. Quanto tempo? Em média, 9 a 12 meses. Então é importante que pós-procedimento, essa paciente tenha paciência para aguardar ali todo esse processo. Isso né? é difícil. 9 meses. 9 meses é o que nasce. É um bebê. É um bebê. Entendeu? Sei, Mas ela tá potencializando isso depois da cirurgia, esse resultado tende a ir melhorando ali. Chegou nesse período, não gostou? Faz o corte, né? Funciona para todo mundo? Funciona para todo mundo, eu acho que funciona para todo mundo. Se você puder usar em toda a paciente e você puder melhorar 1% do resultado dela, use, porque você vai melhorar 1% do resultado dela. Agora, tenha consciência no uso também, porque não é de qualquer jeito ou só para dizer que está usando também, né? Eu acho que é importante você enxergar que tem a vantagem para o paciente. Quanto tempo pra gente ver o resultado? Essa também é uma pergunta mortal. Todas. No Quanto começo, tempo, doutor? Eu vou ver, mas... No começo ali, a gente tem um resultado meio que mentiroso, né? Um Cinderela ali, né? Sim. Fica muito bom. Depois, às vezes, a paciente, ela perde até um pouquinho nos primeiros meses ali, o que deixa, às vezes, ela frustrada, mas ali com 2 meses e meio, 3 meses, pelo que a gente vê em geral, ela já tá vendo ali o resultado dela. E vai potencializar até esses outros 9 meses que eu falei ali, né? O que é promessa e o que é previsibilidade? Promessa é dizer que vai resolver o problema da flacidez da paciente de qualquer maneira, né? E previsibilidade é alinhar a expectativa dela. É entender o que ela quer, o que ela busca e entregar para ela o que você tem de melhor. O que você, como cirurgião, prescreve para ela ali. E o que te faz dizer não para associar essa tecnologia? Quando
Cara, boa pergunta, viu? Mas eu acho que quando você vai associar duas tecnologias com a mesma função, com a mesma função na mesma área, assim, eu acho que é isso. Uma outra coisa que eu não recomendo associar bastante é usar tecnologia em área descolada, né? Certo. Vou fazer uma abdominoplastia, descolei essa área, eu passo tecnologia nas áreas laterais, não descoladas, dorso, braço e tal. Mas na área descolada eu não recomendaria. O que é que você alinha, o que você atribui às complicações? O que é mais comum atribuir das complicações? Talvez, eu não gosto da palavra erro, mas qual é a situação que mais gera complicação? Cara, é difícil falar sobre isso, né? Mas eu acho que muitas vezes a tecnologia ela tá junto com a mão do cirurgião. Ela é operador dependente, né? A tecnologia sozinha não faz nada. Né? Exato, qualquer uma. Aí até mesmo o próprio Renuvium, que é extremamente seguro. Tinha um staff lá no Rio, na época que eu era residente, que os caras chegavam falando da tesoura. Ah, doutor, essa sua tesoura é fantástica. Aí ele botava a tesoura assim na mesa. Vai tesoura. Então a tesoura não vai só. Exatamente. Ela então, pode ser a melhor tesoura do mundo, mas ela não vai sozinha. Não vai. Então assim, por mais segura que seja a tecnologia, como é o caso do Renuvium, por exemplo, ele é operador dependente também. Então ele tem a ponta da cânula, o cirurgião tem que estar com muito cuidado onde ele está indo com isso, né? Onde ele está batendo, né? Então eu acho que eu atribuo um pouco óbvio, tem tecnologias que estão mais propensas ao risco, mas tem um misto também de cuidado, técnica, né? Acho que o cirurgião tem que buscar também conhecimento. Nós da indústria temos que treinar vocês cada vez mais, e a gente faz isso, a gente está aberto a isso. Hoje em dia, inclusive, a gente tinha uma política de treinar médicos que eram clientes. Hoje em dia, inclusive, um médico que chegar até a gente, mas que seja um usuário, de repente, usa de um colega e tudo e tal, usa algum equipamento que está no hospital e tudo, está usando, mas não é cliente, pode chegar até a gente também, que a gente vai dar um jeito de treinar essa pessoa, porque a nossa busca é para que cada vez mais a mão do cirurgião fique em perfeito estado ali, né, Óbvio que a tecnologia, né? Que é a parte que a gente entende. Sim, claro. A parte da técnica aí, meu amigo, vocês... Bem, eu quero terminar esse bloco dizendo que, na minha interpretação sobre tecnologia, eu acho que a boa tecnologia é aquela que tem a indicação correta. Boa. É a que tem a técnica correta e que tem o pós correto e o paciente correto. Então eu acho que o certo é inegociável, não se negocia o certo. O certo é o certo e ponto. Então é a forma como que eu aprendi, é a forma da qual eu propago e a forma do qual eu faço. Eu não negocio o certo. E aí eu queria, aproveitando que você está aqui, obviamente, eu queria saber das novidades, cara. Vamos lá, me diz aí que tem muita coisa chegando aí. Tem. 2026, tomara que seja um ano revolucionário, que mude tudo. Oxalá que mude. E aí me diz as tecnologias, o que você tem aí para vamos lá aí no mercado? Cara, vamos lá. A HPF é uma empresa que ela está sempre buscando coisas novas, trazer coisas novas para o mercado da medicina em geral, né? Igual eu falei, a gente não é só para cirurgia plástica, nós temos videocirurgia, nós temos catéteres de acesso vasculares, nós temos outras coisas também, né? E obviamente muitas vezes a gente acerta, outras vezes a gente erra também. Já aconteceu bastante trazer produto que não vingou, né? Mas a nossa busca é sempre... Aí uma pergunta curiosa mesmo. Quem que faz esse garimpo, né? Quem faz quem é o olheiro dessa tecnologia? Cara, como é que isso se desenvolve? Hoje nós temos mais de 100 funcionários na empresa, né? Desde pessoas de financeiro, suporte interno, até pessoas de assistência técnica. Então nós temos engenharia lá dentro, que faz a parte de manutenção de todos os nossos aparelhos. Nós temos uma parte de fábrica que produz materiais especiais para cirurgia, que é capas de vidro. O próprio Protect Funnel, que é fabricado por nós também, é um produto da HPF, né? De uma empresa que chama Minas Import, que faz parte do grupo HPF. E dentro desse bololô todo, nós temos algumas cabeças lá que vão atrás, muitos chegam até a gente também, tá? Tem muita empresa que nos busca também, porque nós temos 33 anos de mercado, né, uma empresa que está sólida hoje, mas nós temos lá, tem o Max, né, que todo mundo conhece também, tem o próprio Herbert, que é CEO da companhia e tudo.
a gente faz muito essa busca, mas vem às vezes do nosso pessoal de campo, às vezes conversando com vocês, vendo novidades lá fora. A gente muitas vezes busca ir a feiras na Alemanha, por exemplo, como a Médica. Então a gente vai atrás de tecnologia. Às vezes o parceiro, às vezes a gente que vai atrás, né? E aí para esse ano aí a gente tem alguns lançamentos legais. A gente está trazendo o exoesqueleto, né, que é um produto bem interessante. É bem legal, bem legal. É bem legal, né? É um produto auxiliar ao cirurgião, né? Tem alguns que já adquiriram no Brasil e estão gostando bastante, porque realmente reduz ali a fadiga, o cara consegue chegar em casa. Até teve um que deu esse feedback pra gente antes de comprar. Ele fez uma demonstração e depois da demonstração ele falou, cara, cheguei em casa e consegui brincar com a minha filha e tudo, uma cirurgia longa e tal. Tem o exoesqueleto, né? Como eu falei. Tem um produto interessante, cara, que sai um pouquinho dessa questão da estética e vai para um apelo de cirurgias reparadoras. Isso, né? Vai ser um produto um pouco voltado aí para oncoplásticos também. Posso? É o ExaShape. A gente já lançou, inclusive a gente teve na semana passada em um congresso REC Mama lá em Barretos, né? É o ExaShape, ele é uma matriz extracelular de pericárdio bovino, é um produto bem interessante também. Ela recobre, ele não é uma tela, né, quadrada que você vai recortando para poder montar, ele já vem no formato do implante. É bem interessante, ele já vem como uma bolsa no formato do implante, você só dá um nó nele ali, só fecha ele com fio ali, é bem legal. Estamos trazendo ele. A gente trouxe um produto também para o universo da dermatologia, mas já tem cirurgião plástico que é nosso parceiro lá em São Paulo também, que é um ultrassom microfocado, com um diferencial bem legal na aplicação do cartucho e na aplicação da energia. Então, ao invés de ser reto, ele é curvo, né? A nossa face é curva, o abdômen ele acopla, né? Isso diminui bastante ali a sensação de dor da paciente e tem melhorado muitos resultados. Os resultados estão bem legais também. É um produto que hoje o universo da dermatologia tem mais apelo, mas tem cirurgiões como você que, por exemplo, tem uma equipe multidisciplinar na clínica que é interessante. E, por último, não menos importante, nós também estamos para lançar o Aeon, né? O Aeon, ele vai ser ele é fabricado pela mesma empresa que faz o Renuvium, que é a Apex, e ele vai ser uma torre completa com tudo que vocês precisam, com frascos coletores, com 2 aspiradores, 2 handpieces de vibrolipoaspirador, os próprios aspiradores e o vibrolipoaspirador, né? Ele já vai fazer, enquanto está coletando a gordura, ele já vai pesando, medindo ali quantas gramas ali você já está coletando, ele vai te mostrando tudo na tela. Ele vai ter junto um ultrassom para emulsificação de gordura e o próprio Renuvium. Então ele já tem tudo completo. E o mais interessante é que ao final do procedimento, você, na verdade, no começo você coloca os dados da paciente, informações da paciente em geral, peso, etc. E no final, ele te manda um prontuário daquele procedimento, de quanto tempo você usou cada tecnologia, quantas gramas foram aspiradas. Ele te manda um relatório sobre o procedimento. Desligou o aparelho, vai chegar no seu e-mail um relatório do procedimento. É um equipamento muito legal, muito interessante também. Já está, né, em uso nos Estados Unidos. Aqui em 2026? Cara, a gente está trabalhando no registro Anvisa, mas aí nós vamos entrar numa outra seara que é complexa também, que são os registros. Burocracia. Eu espero que para 2027 a gente já esteja com o equipamento na mão, assim, para poder começar a trabalhar. Perfeito. Um equipamento bem legal também. Muitas novidades por aí, fora o que a gente já tem, né? A gente já tem emulsificador de gordura, a gente já tem vibrolipoaspirador alemão, a gente tem o Protect Funnel que eu falei, a gente já fabrica também frascos coletores de gordura, a gente já tem bastante coisa, né? A gente tem muito produto lá. Não tenho nenhum conflito de interesse, mas é muito bom ficar sabendo dessas novidades e obviamente, oferecer para os nossos pacientes tecnologia verificada, certificada, né, para a gente elevar cada vez mais o nível da cirurgia e o nível dos resultados. Nós temos um setor de qualidade hoje dentro da empresa, com mais 5 pessoas, que ficam por conta de todas essas partes, de processos Anvisa, regulatórios e tudo, e também dos processos de fabricação. Então, de esterilização, material de amostras, por exemplo, que foram para esterilização para que aquilo seja realmente provado e tudo. Quando vocês têm algum problema em cirurgia, coisas básicas às vezes, uma peça parou de funcionar, a peça parou de funcionar. Aquilo pra gente é considerado um evento adverso e o nosso time entra forte para trabalhar em cima daquilo e depois reportar para a Anvisa
quais os problemas nós tivemos, que é também uma responsabilidade de todas as empresas e nem todas fazem, que é reportar para a Anvisa quantos problemas eu tive com o meu produto. Porque é a partir dali que a Anvisa vai ou não soltar alertas de que um produto pode ou não ser usado. Então, a gente tem um setor lá também bem forte em cima disso. Você teve a oportunidade de estar lá no nosso espaço e tudo. Muita gente trabalhando. Bem legal. E tive recentemente a oportunidade de levar, né, para BH o Renúvel para fazer a manutenção preventiva. Isso. O nosso time ele tem condições de fazer tudo isso lá. Não precisa de mandar tecnologia nenhuma para fora do país para fazer isso. Isso é difícil, né? É difícil. Mandar, cara, a comunicação, para nós médicos, a comunicação quando a gente manda um aparelho para fora é muito complicada, né? Manutenção. Então eu conscientemente procuro comprar aparelhos em que eu tenha manutenção nacional. Sim. Eu consiga ligar, Lucas, me ajuda aqui, cara, meu aparelho tá assim assado, então preferivelmente entre um aparelho internacional, que eu sei que a manutenção vai ser na Colômbia, do que o nacional, eu prefiro do aparelho da comunicação nacionalizada, do aparelho da reposição. Ninguém dura para sempre, nenhuma substância vai durar para sempre. A gente sabe que tudo tem que ter manutenção preventiva, a gente precisa ter um pós-venda, um acolhimento. Isso é um ponto importante que nem todo mundo se preocupa, cara, que é a questão da manutenção preventiva. É um ponto importante que, Deus me livre guarde, você tem qualquer problema em um procedimento seu, que seja pequeno, uma cicatriz que não ficou legal. Se você tiver uma perícia ali e pegarem um aparelho seu que está sem a manutenção em dia, você tem um problema grande. Manutenção preventiva, ela é ordinária. Ela tem que estar dentro do teu esquema, do teu schedule, da tua gestão para aquele mês que talvez tenha. Então, eu sempre digo, quem tem dois tem um, e quem tem um não tem nenhum. Isso aí. Então vai ter que ter um mês ali que você vai ter que dar uma parada para fazer as manutenções preventivas. Beleza. Então, meu amigo, eu acho que é isso. Eu lhe agradeço demais a sua presença aqui do Nerd Talks. Eu acho que do ponto de vista técnico, e você é o cara, talvez que eu conheça dentro da indústria, que tenha mais conhecimento verdadeiro, que está compartilhando com a gente. Eu acho que nós médicos temos que estar associados ao quesito multidisciplinar, engenheiro biomédico, ter essa capacidade de entender, né, de buscar o entendimento das coisas. Eu lhe agradeço demais essa sua vinda aqui, porque torna o nosso conteúdo muito mais robusto e com plateia, né? O que a gente está fazendo aqui é para que o nosso conhecimento chegue às pessoas e que a gente divulgue um conhecimento de qualidade. Sim. Então, mais uma vez, eu queria lhe agradecer pessoalmente e na frente de todo mundo a sua presença aqui. Eu acho que foi fantástico. E vamos para frente, né? Eu que agradeço a oportunidade, o espaço. Realmente é o que você falou, a nossa intenção é fazer com que a informação verdadeira chegue até as pessoas, né? Eu tenho um jeito de lidar com o conhecimento técnico que eu tenho que é muito verdadeiro. Você dificilmente vai me ver tratando o meu produto como o melhor de forma absoluta, sem conversar tecnicamente sobre os pontos positivos e às vezes negativos que ele possa ter. Então acho que isso é importante, é crucial, e principalmente porque aquilo que a gente já falou em outra oportunidade, o médico ele sai da residência sem conhecer, ele deveria estar saindo da faculdade já conhecendo. Exatamente. Já deveria ter noção disso, porque hoje o universo da tecnologia ele está inserido na medicina e não tem para onde correr mais. Está inserido na nossa vida, né? Basicamente. Eu já tive a oportunidade, só um parênteses, de conversar com o médico e falar, não sou muito fã de tecnologia. Aí eu olhava na sala do cara, um MacBook, uma chave de uma Porsche, um iPhone novo. Cara, é lógico que você gosta de tecnologia. Só tem que começar a aplicar ela na sua cirurgia também. Exatamente. É isso. É isso aí. Fica um abraço a todos. Sugiro e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. Solicito e peço também encarecidamente, se vocês acham o nosso conteúdo algo importante, compartilhem esse conteúdo, porque o nosso objetivo aqui é de trazer para vocês conteúdos robustos, com honestidade, com seriedade, para que todos possam entender o nosso universo da cirurgia plástica e levar as nossas premissas de previsibilidade e segurança, que é isso que faz com que a especialidade se fortaleça
e que a gente tenha cada vez mais resultados primorosos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Um abraço.